Pronto, estamos ao vivo. Vou só abrir aqui a página do Facebook, deixar público. Tá, só fechar aqui a porta. Conseguimos, tá? Beleza. Pronto, agora está público. Vou ver se eu consigo aqui. Só um instante. Vou ver se eu consigo compartilhar. Aqui tem o pessoal tá chegando. Boa noite. Vamos começar já a live. Não tem som? A menina disse que não tem som. Luísa, você tá ouvindo? Pessoal aí que tá assistindo, tá ouvindo alguma coisa? Você, Antônio, você desligou o seu áudio, eu acho? Não, o meu tá ligado aqui, tá ok. Você não me ouve? Ah, sim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu acompanho diretamente pelo aplicativo ou eu tenho que clicar na... Não, aí você pode... Do jeito que você tá fazendo aí. Tá. Deixa o pessoal ir chegando aí. A gente vai começar a live. Vocês podem participar com comentários e perguntas. A gente vai estar falando sobre a arte de criar instrumentos, de fazer instrumentos. Os materiais utilizados, como é feito o teste. Porque não basta só fazer o instrumento, você tem que saber se ele está na afinação correta e tudo mais. E ele vai estar mostrando também alguns modelos de flauta que ele constrói. Bom, então, boa noite a todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Hoje eu converso com Antônio Nunes. Antônio Nunes nasceu na cidade de Parambu, interior do Ceará, mas ainda pequeno, sua família mudou-se para Itacarambi, Minas Gerais, onde ele passou toda a sua infância e adolescência. Em 93, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde conheceu a sua esposa, Nialen. Antônio Nunes sempre foi uma criança muito curiosa, né? Hoje em dia ele se considera um pesquisador das sonoridades e criação de flautas artesanais virou sua profissão desde 2007. Antônio Nunes usa o seu hobby da construção de flautas nos finais de semana como renda extra, que ele tem uma outra profissão. Então, hoje vamos conhecer um pouco sobre a vida e a arte de quem faz luteria, né? De quem trabalha na luteria, que parece com loteria, mas é diferente. É Lu, com L-U, que é o luthier, aquela pessoa que constrói instrumentos. Bom, então, primeiro quero agradecer a todos que estão assistindo e agradecer a Antônio Nunes, que aceitou aí o convite de participar da entrevista.
Ah, bom, nem sempre você foi luthier, né? Antes de trabalhar na construção de flautas artesanais, que profissão você tinha? Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Roberlândia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Respondendo aí a pergunta do Roberlânio, antes de trabalhar com construção de flautas artesanais, eu trabalhei em diversas funções, né? Na verdade, eu trabalhei durante muito tempo em livraria, aqui no Rio de Janeiro. Depois, eu fui prestar serviço numa empresa de previdência privada, como contratado daquela empresa, e é onde eu estou há 12 anos. E nesse período de 12 anos para cá, foi onde eu comecei a conhecer a música, né? Tive a oportunidade de conhecer um maestro que me fez enxergar, especialmente dentro da música, o mundo da flauta. E a partir daí eu comecei a explorar, né, esse mundo e deu no que deu, né? Outro dia, depois de muitos anos, eu me encontrei com esse maestro recentemente e ele me disse, rapaz, eu estou assustado com a quantidade de coisas que você constrói. E eu me lembro que quando eu comecei a estudar música com ele, eu não era, já era um adulto, já era casado, já tinha filho, e eu não conhecia nada de música. E a música entrou na minha vida, assim, eu não tenho formação musical, e eu digo que eu sou um autodidata, né? E a partir daí as coisas foram fluindo, e hoje eu construo diversos tipos de instrumentos de sopro, especificamente flautas, e tenho explorado, né, o mundo da flauta. É claro que tem muita coisa para conhecer, mas tem bastante coisa que eu tenho construído, explorado e compartilhado com muitas pessoas aí, com um leque de mais de 1.500 instrumentos já construídos. É isso aí. Igor está dizendo que o áudio está baixo, o seu áudio. Fique um pouco mais perto do celular para ver se fica melhor. Certo. Pergunta se melhorou o áudio. Pessoal, ficou melhor agora? Ou se fica melhor quando eu falo perto do... Pronto, assim. Então. Assim. Você deixa pertinho assim que dá certo. Heloísa Raquel perguntou, são professores de quê? Eu sou professor de artes e trabalho com astronomia. Ele é luthier, ele constrói instrumentos, né? A área específica dele é flautas. O luthier é quem constrói instrumentos e no caso dele específico é flautas. Esse aqui é o pessoal que está participando, eles vão dando os comentários e aparece aí na tela. Tá ótimo. Bom, okay. Como se deu o seu primeiro contato, então, com a luteria, com a profissão de luthier? Então, quando eu comecei a estudar flauta transversa, eu descobri que era um instrumento que mexeu muito comigo. E aí o que acontece é que imediatamente eu precisei adquirir um instrumento, porque o instrumento que eu tocava era um instrumento emprestado. Isso em 2006 para 2006, 2005, 2006 mais ou menos. E eu não tinha, na época, não tinha condição de comprar um instrumento. E aí eu comecei a pesquisar, né? E aí aquela coisa da curiosidade, você vai para o YouTube, vai para o Google. E aí eu fui descobrindo que a flauta, na verdade, é um mundo, né? Na verdade, cada flauta, cada instrumento é um mundo diferente.
E aí eu comecei a explorar e aí nisso eu descobri o pífano, né? A flauta de bambu que é muito usada no Nordeste pelas bandas de pífano. E aí Isso. na época eu conheci um construtor de flautas e o nome dele é Aguinaldo Santos. Ele construiu muita flauta nessa época e vendeu muitas flautas. Ele vendia pelo Mercado Livre. Então eu adquiri uma flauta dessas, eu adquiri na época um pífano em Fá maior, e aí eu me apaixonei pelo instrumento. E eu percebi que a matéria-prima daquele instrumento eu tinha em abundância aqui na região. E aí esse foi o meu primeiro contato, né? E aí eu comecei a querer construir um instrumento daquele para mim. É claro que no início eu não tinha nenhuma pretensão de que isso fosse gerar uma fonte de renda, até porque eu não tinha a menor ideia, né, do que ia acontecer. E a partir daí eu fiquei período de aproximadamente 2 anos tentando reproduzir aquela flauta que eu tinha comprado. E eu estraguei muito material, eu estraguei muita matéria-prima. E olha, perdi muito, 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 muito bambu. Tinha época de eu fazer uma fogueira no meu quintal de tanto bambu que eu perdia. Hum. E depois de muito estudar, de pesquisar, de pedir ajuda, e não tinha ajuda, ninguém dava dica, ninguém Não, dá dava não. planta. E aí eu decidi que eu tinha que conseguir, porque as pessoas conseguiam, eu tinha que conseguir. E aí, depois de 2 anos tentando, eu fiz a minha primeira flauta com uma sonoridade aceitável, não digo nem que estava afinada. E Sim. a partir daí a coisa foi deslanchando, eu fui conhecendo outros mundos, outras flautas, outras culturas. E aí a coisa foi fluindo, né? Então aconteceu e hoje eu, assim, em termos de flautas, sim, eu construo para acho que mais de 15 modelos diferentes. E eu tenho alguns aqui para mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar. E assim, eu tenho um defeito, eu não consigo fazer, eu não sei se se esse é um problema da maioria dos consultores, eu não consegui ainda fazer para mim um mostruário com tudo que eu faço. Então, eu vou mostrar um pouco do que eu tenho. Mas assim, no meu perfil do Mercado Livre, se você olhar só pelo Mercado Livre, lá já tem mais de 900 flautas comercializadas. Então, assim, a coisa cresceu numa proporção que eu fiquei meio... Assim, hoje eu olho e vejo que realmente, quando a gente quer, a gente consegue aprender do zero. E assim, eu sou um camarada autodidata, assim como, né, o Robert Lang, para algumas coisas eu percebo aí que ele é um cara que mete a mão e faz e vai aprendendo, então isso é muito bacana. Então, meu primeiro contato com a luteria foi basicamente esse. Desculpa aí a resposta tão extensa. Não, deixa eu primeiro aqui ver Igor Fernandes, que é de Marizal, foi um dos entrevistados. Ele perguntou aqui sobre o instrumento típico da cultura nordestina, que é a rabeca, que ela tem sido pouco produzida ultimamente, né? Como é que você vê a falta do interesse desse instrumento nesses dias? Sim, Igor, a temática específica é flautas, mas pode fazer também sobre outros instrumentos também, viu? Tá Então, como é que certo. você vê essa falta de interesse na produção de rabecas? Então, é interessante essa pergunta do Igor. Obrigado aí, Igor, pela pergunta. Isso enriquece o nosso diálogo aqui. E Igor, né? É, hoje, isso já foi, há uns tempos atrás, isso era pouco difundido. Hoje, a cultura nordestina, as bandas cabaçais, né, as bandas de pífano, né, os mestres rabequeiros estão voltando à ativa. Existe hoje um movimento de resgate da cultura nordestina, especificamente
da cultura e da luteria desses instrumentos, especificamente da rabeca. Eu faço parte de um grupo já estamos com mais de 120 participantes, de um grupo de construtores de instrumentos alternativos. Dentre esses construtores, a gente tem os construtores que fazem experimentos, né? Desde instrumentos de sucata, de sobra, né? De material reciclável, até construtores de violão clássico, construtores de instrumentos mais complexos. E a rabeca é um desses instrumentos. No grupo que eu participo, tem um dos construtores que constrói a rabeca, é o Igor Bastos. Ele é do interior da Bahia, ele mora no Vale do Capão, no interior da Bahia. Esqueci agora o nome da cidade, na Chapada Diamantina, no Vale do Capão. E ele constrói instrumentos assim maravilhosos. O carro-chefe do Igor agora são pífanos e rabecas. Ele constrói rabecas lindíssimas e essa cultura está voltando aí com tudo. Existem várias bandas, né, de pífano aí no Nordeste surgindo. Tem bandas de pífano em São Paulo. Existe um canal chamado... Esqueci o nome do canal agora, rapaz. Que é um canal focado na construção de rabeca, tem no YouTube. Depois eu mando o link aí para o Roberlânio, para ele compartilhar com vocês. Então, assim, eu fico muito feliz, né, de poder estar compartilhando isso aqui com vocês. E a cultura da rabeca e do pífano está a todo vapor e a gente tem muitos construtores no Brasil. Esse canal que eu estou falando no YouTube, que eu não me lembro o nome direito agora, que a temática dele é rabeca, esse canal, existem oficinas de construção de rabeca e eles dão, né, aulas online de música, né, para você aprender a tocar a rabeca, e tem contatos se você quiser aprender a construir, se você quiser aprender a tocar, tudo isso hoje a acessibilidade é muito grande. E a gente tem excelentes luthiers aí de rabeca no Brasil. Aqui tem a participação de Gilde Carlos. O apelido dele é Toquinho, é conhecido na cidade pelo apelido Toquinho. Marizal, ele perguntou aqui: boa noite, professor Roberlânio e Antônio. Tem esse instrumento para mostrar? A rabeca ele não tem, ele tem as flautas que ele constrói, e ele vai mostrar algumas que ele tem aí. Ele faz mais de 15 modelos, mas ele só tem algumas aí, ele vai mostrar alguma delas. Quando você entrou aí na profissão de luthier, você já tinha esse objetivo de se especializar na flauta, ou isso foi naturalmente? Porque você comentou que passou 2 anos, foi isso, para fazer a primeira flauta dar certo, né? Quer dizer, isso já mostra que você é uma pessoa insistente, né? Persistente, né? Deu para ver até aí na live, que a gente tentou aí mais de 1 hora, isso já é característico seu, né? Eu também sou assim, eu sou insistente até conseguir alguma coisa. Então, você já foi nessa ideia de se tornar um expert quando você conseguiu fazer a primeira flauta? Aí você disse, agora eu vou fazer outro modelo, vou tentar outro. Como é que se deu até você se tornar especialista na flauta? Então, essa pergunta é uma pergunta que, na verdade, eu nunca pensei que eu fosse conseguir, né, chegar aonde, assim, conseguir fazer uma flauta bacana, e depois outra, e depois outra. A coisa foi acontecendo naturalmente, foi fluindo. A grande questão, professor Roberlani, é que quando você faz algo que aquilo te atrai, que você gosta, que você curte,
aquilo acaba te consumindo e o desejo de fazer e fazer e fazer, aquilo vai se tornando parte de você. Então, isso foi o que aconteceu comigo. Eu chegava do trabalho, pra você ter uma ideia, eu saio para trabalhar, eu trabalho a 1h45 de onde eu moro. Então, eu saio de casa às 5 da manhã e só retorno às 8 da noite. Aham. Quando eu chego em casa, nesse período, nesses anos todos, a minha rotina sempre foi essa. Eu chego em casa, dou uma atenção para a família e logo em seguida eu corro. Antigamente eu corria para a cozinha ou para o banheiro. Hoje eu corro para a oficina, que fica no quintal da minha casa. A gente não está transmitindo por lá, porque o sinal não funciona bem lá. Então, todos os dias eu fazia isso. E aí eu penso que a consequência de quem faz uma mesma coisa, muitas vezes, insistentemente, só tem um caminho. Você se torna, vamos dizer, não vou dizer excelente, mas você vai se tornando melhor, né? Cada experiência, né? É como a nossa vida diária, é como a nossa vida social. Quando você se relaciona com pessoas e você faz isso bem, a tendência é que você tenha muitas pessoas próximas a você, porque a sua companhia se torna algo agradável. Assim é na profissão, né? Quando você desenvolve algo na sua vida, que você decide fazer aquilo e aquilo é parte de você, aquilo te consome, você acaba se tornando, né, bom naquilo. Aham. Vamos por aí. Então foi algo que aconteceu naturalmente, né? Naturalmente, né? Por que que você escolheu justamente fazer flautas, né? Você disse que gosta de flautas, né? Deixa eu logo ler o comentário de Igor. Igor Fernandes, ele escreveu o seguinte: ótima resposta sobre a minha pergunta, mestre Antônio. Grato pela informação. Fiz essa colocação porque eu só vi esse instrumento uma única vez através da produção que meu saudoso bisavô Esmerindo fazia. Ele, além de produzir, ele também tocava. Fico feliz em saber que essa produção está voltando a todo vapor. Ah, então, queria saber por que você escolheu justamente fazer as flautas. Você disse que já tem essa paixão. Isso é desde criança? Bem, quando criança, eu tinha, na verdade, uma frustração. Eu não sei se você lembra, se não me engano, acho que foi na Copa de 80 e... Não sei se foi 88 ou se foi 86, que tinha uma música, um jingle da Copa que era bate, 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 coração. Você é jovem, você não deve lembrar disso. Vamos, que essa bola vai rolar. E Sim. tinha uns colegas que eles tinham flauta doce nessa época, eles tocavam essa música na flauta doce. E eu achava aquilo maravilhoso. E um dia eu caí na besteira de tentar, né? Mas não saía nada. Aquilo foi uma frustração muito grande. E eu tinha aquela vontade guardada dentro de mim, mas nunca tinha aparecido a oportunidade de estudar a música. Quando apareceu esse maestro que eu acabei de citar, aliás, eu não disse o nome dele, é o maestro Paulo Francisco. Se ele tiver a oportunidade de assistir essa live, eu quero dizer, maestro Paulo, que você é o culpado de hoje eu ser um consultor de flautas. Eu sou muito grato a você pela paciência que o senhor teve comigo, e aqui está o resultado. Então, Roberlane, voltando à resposta, eu escolhi construir flauta primeiro porque o instrumento em si, ele me mexeu muito comigo. E a primeira coisa que vem na cabeça de quem ouve o som de um instrumento de sopro é querer, eu penso assim, é querer compreender como é que se constrói aquela sonoridade, né? Como é que aquilo acontece,
diante de um, né? Deixa eu ver aqui, um pífano. Diante de um negócio desse aqui, ó, um tubo de bambu. Ele é oco, né? Um tubo de bambu é vazado e existem aqui alguns furinhos, né? Aham. Numa determinada distância e um outro furo para soprar. E aqui tem gente, né? Eu não, porque eu não sou tão bom assim na música, mas tem gente que pega um instrumento desse e faz um show, né? Então, assim, é algo que me seduziu. E aí eu queria saber como é que funcionava isso. E foi aí que eu passei 2 anos quebrando a cabeça para construir meu primeiro pífano. E aí, por isso, eu escolhi a flauta, porque era um instrumento que mexia, além de mexer muito comigo, ele era um instrumento que era muito, assim, relativamente simples, né? E Aham. aí eu entrei e fiquei nessa e estou aí até hoje. Para ser um luthier, precisa ser músico também? Precisa saber tocar o instrumento? É uma prerrogativa, né? Eu penso que existem luthiers músicos e existem músicos luthiers. Qual é a diferença? Né? A diferença é que o luthier músico, ele faz o instrumento e toca. Agora, o músico luthier, ele toca antes de fazer. Então, parece um pouco meio, né, confuso, mas na realidade é importante você ter o conhecimento musical. Porque, por exemplo, vou falar da minha área. Você vai construir um pífano, um instrumento de sopro. Né? O pífano, ele é, como eu já disse, relativamente um instrumento simples. Mas, se ele não for bem balanceado, a sonoridade fica horrível. Então, para fazer um instrumento balanceado, você precisa testá-lo. Você precisa saber tocar ele, pelo menos, no mínimo daquilo que o instrumento pede. Então, necessariamente, se o camarada não ele vai se tornar um músico. Sim. Tem que pelo menos saber o básico, que é para poder tirar o som, para poder Exato, exato. produzir o instrumento, né? Exato. No meu caso, aconteceu exatamente isso. Porque, como eu já disse, eu não tenho formação musical. E quando você não tem formação musical, formação em qualquer que seja a área, certamente o caminho é mais longo para Sim. chegar no objetivo. Então, esse foi o meu caso. Eu passei anos sem a menor pressa de construir algo que funcionasse. Quando eu consegui, eu vi que era possível, aí eu comecei a migrar para outros estilos, explorar outras formas e fórmulas. E aí a gente vai, essa é a grande questão. Que tipo de madeira serve para a fabricação de flautas? Tem a madeira específica ou qualquer tipo de madeira serve? Então, essa é uma pergunta também muito interessante. Não é qualquer tipo de madeira que serve, embora seja possível construir com quase que todos os tipos. Vamos aqui falar de madeira apropriada. Né? O que seria uma madeira apropriada, por exemplo, para fazer uma flauta simples desse tipo aqui. Está dando para ver aí? Está focando? Dá para ver. Então, essa flauta, ela é uma flauta de madeira e com um bocal, aqui a capa do bocal é em latão e ela tem conexões de latão aqui na ponta. Que madeira é essa? Essa é a madeira tipo peroba rosa. Ela é ideal para esse tipo de flauta? Se você tiver uma madeira que seja tratada, porosidade, que a porosidade seja, né, mínima possível, essa madeira ela é boa.
ela é bacana para fazer o instrumento. O problema é que se essa madeira ela não teve o tempo devido de descanso, de secagem, né? Se ela não perdeu toda a umidade, se ela ainda está naquele processo que está oscilando, né? Porque a madeira respira, né? A madeira ela infla e ela fecha, né? Isso pode acontecer que você vai tornear essa madeira e ela pode simplesmente rachar com o tempo. Outra coisa é o corte da madeira. A madeira, para fazer um instrumento musical, ela tem cortes específicos. Por exemplo, voltando à resposta da pergunta, você perguntou tipos de madeira, certo? Se no Brasil Isso. tem. Na realidade, no Brasil, essa questão, a questão ambiental, né, do desmatamento e tal, hoje em dia é difícil você achar de madeira de boa qualidade. O que a gente encontra hoje em dia, principalmente por causa das questões ambientais, é madeira de demolição. Sim. Em madeira de demolição, a gente encontra aí no mercado, no próprio Mercado Livre você encontra madeira para luthieria. Peroba rosa, você encontra roxinho, você encontra piqui amarelo, que é excelente para flauta doce. Você encontra o próprio jacarandá, você encontra sucupira. São madeiras, né, mais ou menos acessíveis, mas a maioria das vezes de demolição. Quem mora em região de mata, de floresta, vez por outra consegue uma madeira mais acessível, mas no Brasil a questão da madeira para instrumento musical é algo que tem se tornado assim, existem muitos fornecedores, mas é algo que eu considero nos dias de hoje caro. O preço de madeira para instrumento musical, principalmente se for uma madeira tratada, se for uma madeira que, né, passou por processos de secagem específico, madeiras que tiveram que passar por câmaras especiais, essas madeiras geralmente são muito caras. Agora, a gente consegue, alguns fornecedores existem no mercado, e existem as madeiras que vêm de fora, né? Como ébano, como grenadilha, como várias outras madeiras que são aí acessíveis pelo mercado. E, né, hoje em dia, por exemplo, tem um luthier no Ceará, chamado Marco Ximenes, ou M. Ximenes, ele constrói instrumentos de época. A especialidade dele são flautas doces do período barroco, né? Período século XVI, XVII, XVIII. Ele constrói instrumentos de época. E a maioria das madeiras dele é importada, a maioria. Então ele compra da Europa, compra da Alemanha, compra de fora. E aí não tem como se fazer um instrumento barato comprando madeira apropriada, né? Então, assim, no Brasil a gente tem, mas a preço não é muito acessível. Engraçado que para instrumentos de corda, madeira, por incrível que pareça, não é tão caro quanto para instrumento de sopro. Porque o corte da madeira para instrumento de sopro é diferente do corte da madeira para instrumento de corda. É interessante, né? E a maioria dos instrumentos que a gente vê aí, só na orquestra você tem 50 violinos, mais ou menos. Se fosse caro, enricava ligeiro, né? Mas aí é o mais barato. É, Então, exatamente, para você ter uma ideia. essas, essas escolhas de madeira, é porque influencia na sonoridade? Exatamente. Quanto mais
Travou aqui a imagem de Antônio, vamos aguardar um pouquinho, ver se ele aparece novamente. Voltou? Pronto. Voltamos. Então, voltando aqui, tem madeiras que vão te dar uma sonoridade de um jeito, né? Mais brilho, outras te dão sonoridade com menos brilho, outras te dão um timbre mais aveludado, outras te dão mais volume. Então, a madeira tem essas características. Né? Por exemplo, o instrumento de corda, instrumentos maciços, por exemplo, um contrabaixo. Contrabaixo não tem caixa acústica. Ele é um instrumento maciço e ele só tem ali o captador, certo? No contrabaixo, quanto menos porosa, quanto mais rígida for a madeira, melhor ele vai projetar. No violão, acontece algo parecido. Né? O tampo do violão, a caixa de ressonância e tal. Então, a madeira influencia de todas as formas. Por Isso é interessante. que os violinos europeus geralmente são muito caros? Porque a madeira desse tipo de instrumento ela é tratada, ela passa por câmeras, ela fica descansando em câmeras com temperaturas específicas, com locais onde a umidade é controlada. Tudo isso, a pressão do ar, tudo isso mexe com a madeira. Então, você vai comprar um violino de um construtor famoso, quanto é o violino? O violino é 25 mil reais. Aí você toma um susto. Mas por quê? Porque aquela madeira teve que passar anos sendo tratada e trabalhada dentro de um processo que custa caro se fazer. Tá? Por isso que os instrumentos de boa qualidade são muito caros. E nas flautas não é diferente. Você pega, por exemplo, uma flauta construída em ébano, né? Uma flauta dessa construída em ébano, ela está aí na faixa de quase R$ 1.000, se não tiver mais. Construída em ébano. Está aí na faixa a última vez que eu vi, estava, se não me engano, quase US$ 400, mas o dólar estava mais baixo na época. O dólar Agora, está R$ 5 a cacetada, né? Então, isso, assim, 400 vezes 5, quase R$ 2.000. isso. Você está entendendo? Então, é o preço. Por que é caro? Porque o ébano, além de ser uma madeira cara por si só, ele vai ter que ser tratado, ele vai ter que, né? O cara não vai lá Tem. na África, corta o ébano e simplesmente manda para você. Não. Aquela madeira está estacionada ali durante anos, aguardando para esse fim. Então, é por aí. Isso aí que é um detalhe que o pessoal não sabe, né? Que acha que é só pega madeira, vai fazer a flauta e pronto. Não, tem todo um processo que torna esse instrumento ainda mais caro, né? Exatamente. Olha, eu recebi há um tempo atrás um contato de uma pessoa. O cara queria que eu fizesse um reparo para ele no ponteiro de uma gaita de foles. Ponteiro construído em madeira. Aí eu disse, olha, eu não trabalho com reparo. Eu construo flautas e às vezes faço alguma coisa de madeira, mas nada muito complexo. E aí o cara me mandou uma foto do ponteiro da gaita dele. A madeira era mais ou menos uns 3 centímetros de diâmetro a base, uns 2 e pouco, 3. A madeira simplesmente abriu, fez uma fenda na madeira. Por que aconteceu aquilo? Porque não era uma madeira muito nova, não foi estacionada, não descansou, não passou anos ali secando devidamente, então a Quem o madeira racha. construiu só estava interessado em vender, não teve todo esse cuidado. Quem comprou, né? Infelizmente. Vai na boa intenção, mas acontece esse tipo de coisa, né? Infelizmente. Ah, quando uma flauta é feita sobre encomenda, já entrando nesse tema aí da encomenda, é, é pedido também para fazer de forma personalizada. O cliente participa do processo, dando opinião sobre como ele quer a flauta, algum detalhe diferenciado. Existe isso? Então, existe. As flautas que eu construo são flautas que, na verdade, não foram a maioria, 90% delas, não foram criadas por mim.
são processos que vão evoluindo, né? Você vai adaptando aquilo que já existe para a sua realidade, dada a dificuldade de conseguir determinados materiais, por causa do custo, por causa do acesso e etc. Então, quando um cliente, por exemplo, vai no Mercado Livre, o Mercado Livre tem um anúncio. Aí o cliente vai lá e faz a pergunta, olha, eu quero essa flauta na tonalidade tal, você tem? Eu digo, tenho. Ele pede, quando eu não tenho pronta, eu faço e envio. Geralmente, esse cliente compra pelo que está no Mercado Livre. Lá tem a descrição do instrumento, tem ali os detalhes dele, ali eu sempre coloco alguma descrição, e o cliente compra por aquilo que está ali. Quando o cliente entra em contato pessoalmente comigo, e ele diz, olha, eu quero uma flauta, né, X, mas essa flauta eu quero para tocar dentro do meu apartamento. Então ela não pode ser uma flauta muito estridente, ela tem que ser uma flauta como se fosse para tocar em estúdio. Então ela tem que ter uma acústica X, ela tem que ter uma sonoridade tal, ela precisa estar na frequência tal e na afinação tal. Eu vou trabalhar dentro desses quesitos. Depois da flauta pronta, eu mando uma amostra de som para o cliente. Se ele aprovar, a gente fecha a negociação, ele faz o pagamento e envia a flauta. Se ele não aprovar, o que a gente faz? A gente faz um outro piloto e aí até chegar Aham. nesse denominador. Mas geralmente a maioria dos clientes compram direto pelo anúncio. Então, dificilmente esse tipo de encomenda acontece. Mas quando acontece, a gente faz com todo Sim. carinho, Claro com que toda vai paciência. encarecer o instrumento e o processo é mais lento até chegar no que ele pede, né? Ah, você Sim, sim, vende. exatamente. Pode falar. Ocorre esse tipo de situação. Porque, assim, às vezes, né, eu já tive cliente que me disse o seguinte, olha, eu quero uma flauta para tocar ao ar livre. Então, quanto mais volume, quanto mais ela ecoar o som, quanto mais longe for, para mim é melhor. E aí você já trabalha dentro dessa perspectiva. Então, tudo pode ser ajustado de acordo com a necessidade. Agora, existe o padrão, né? O padrão é aquele que está, por exemplo, como você estabelece o padrão? Por aquilo que já existe no mercado e por aquilo que você coloca na vitrine, né? Que eu coloco sempre que eu faço uma flauta um pouquinho diferente, eu coloco um vídeo lá, ou no Facebook, no Instagram, e também coloco no YouTube. Fica lá o registro, quando alguém pede alguma coisa parecida com aquilo, a gente já manda uma ideia, manda um vídeo para o cara ter uma ideia. Você vende ou já vendeu também para clientes de outros países? Quais países? Eu já mandei flauta para a Itália, para o Equador, e acho que para a Espanha também, se não me engano. Quais aspectos você destacaria em seus instrumentos que o tornaram referência no setor e diferencia dos instrumentos de outras marcas? Então, Roberlano, essa é uma pergunta que assim é até um pouco difícil de responder, mas não vai ficar sem resposta, é claro. Na realidade, quando você faz um instrumento de forma artesanal, no processo artesanal, você acaba fazendo uma coisa acaba sendo uma coisa única, né? E essa é uma parte legal, uma parte bacana, porque você sabe que, embora existam pessoas que estão ali esperando sair alguma coisa nova para tentar reproduzir, tentar copiar, né, fazer algo parecido, você sabe que nunca vai ficar igual o que você faz, porque a mão do Roberlânio não é igual à mão do Antônio. A visão do Roberlânio é diferente da visão do Antônio. Então,
quando eu olho para os instrumentos que já existem no mercado, o que eu vejo é o seguinte, olha, o meu é um pouco diferente. Às vezes, um pouquinho melhor, às vezes pior, né? Mas, assim, eu vejo muito a minha identidade pessoal naquilo ali. Então, eu fico focado nessa trilha, né? Uhum. Quando você faz modificações, quais os critérios que você segue para que não fique tão, para que não perca a essência, né? Então, é interessante isso. Por exemplo, a gente falou que ia mostrar algumas flautas. Eu acho que essa é uma oportunidade para mostrar uma. Então, pesquisando e estudando, né, ao longo dos anos aí, a gente vai fazendo testes e vai descobrindo coisas. Por exemplo, eu construo flautas andinas, não as de pan, mas aquelas verticais, as quenas, né, que são as quenas, os quenachos, as mamaquenas e as jacaquenas. Qual que é a diferença? As quenas são flautas médias e pequenas, os quenachos são flautas maiores, as flautas graves, que são a partir de Fá grave, Fá contralto, Ré, Dó, Mi grave. As mamaquenas são as flautas que estão abaixo dessas, ou seja, são maiores, são aquelas flautas bem graves, a partir aí dos seus 70, 80 centímetros de comprimento. E aí, falando das modificações, esse aqui é você vê que o bisel da quena, né? Esse Uhum. aqui é uma flauta que tem o porte do quenacho, né? Sim. Tamanho ideal para o quenacho. Porém, eu fiz aqui uma adaptação nela, ao invés de fazer a furação convencional, são 6 orifícios na parte superior e um na parte de trás, eu fiz 4 na parte superior e um na parte de trás. É uma mudança drástica se eu considerasse que isso aqui era um quenacho. Mas qual escala que eu tenho aqui e qual distribuição? Aqui eu tenho uma escala egípcia nessa distribuição. E a sonoridade dela, eu tenho a característica timbrística do quenacho e tenho uma sonoridade meio árabe. Ó. E aí é uma adaptação. Esse é um Sim. exemplo. Esse é um exemplo de adaptação que a gente pode fazer Ficou e bem interessante. é Mostra possível só você. para o pessoal aí que não conhece, mostra onde você sopra, para eles verem, que é Ah, tá. diferente da flauta doce e o bico. O corte é Ah, diferente. sim. Então, é um Pronto. corte aqui em E formato tem que ser de. bem preciso, né? Porque senão perde, Exatamente. perde todo o trabalho. Não, esse corte aqui é a alma da flauta. Na realidade, esse é um corte em formato de V ou de U. Cadê? Ah, tá aqui. Aí. E aí, esse bisel, ele é limado tanto por fora e lixado, e limado também por dentro, porque essa lâmina aqui, ó, tá vendo? Aham. Essa lâmina ela tem que estar bem afiada, porque senão, na hora que você soprar, o som vai ficar aquela coisa rouca, sem vida. Sei. Então, aquilo que a gente falou antes, do brilho, a flauta, o som ele precisa ter brilho, ter volume, e ele precisa se sustentar de acordo com a embocadura, é claro, de cada músico. Né? Então, veja. Ó. Você vai desferir um pequeno golpe de ar, como se você estivesse cuspindo um caroço de arroz, um caroço de melancia. Ó. E a partir daqui você vai construir a sonoridade da flauta nas notas graves, médias e agudas.
e aí a digitação da flauta vai te dar o caminho, né, da escala que ela está construída. Sim, essa daí ficou, gostei, ficou muito interessante aí o sonoridade, porque para quem conhece o instrumento, ele sabe que é um quenacho, que é uma quena, mas quando vai tocar, quer dizer, essa alteração que você fez já deu uma outra, deu Deu um, uma outra cara para o instrumento. isso, Uma outra identidade. visualmente você vê, ah, flauta andina, mas quando vai É, tocar, dá um som é. egípcio. Por exemplo, ó, essa daqui é a configuração do quenacho natural. O original, né? É, 6 orifícios em cima e um atrás. Então, aqui o bisel, essa é Certo. uma flauta um pouco mais robusta, mas o bisel é o mesmo. Mas se tocar, o som já não é aquele. Não, já é outra coisa. Aqui você já tem uma escala diatônica, né, que fala. Viu? Aham, Nada a ver com isso aqui, ó. é verdade. Nada a ver. É Então, verdade. essas modificações são possíveis em todos os tipos de aerofonos é possível fazer esse tipo de. E requer mais estudo do que. Inclusive nos pífanos. Sim, 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 sim. Nesse caso, é, existem alguns construtores, né? Tem até um construtor chileno chamado Domingo, acho que Domingo Uribe, alguma coisa assim. Ele As quenas que ele é especializado são excelentes, são extraordinárias. E ele, durante um tempo, acho que ele até hoje ainda vende, ele vende plantas das flautas que ele faz. sim. Se você, Roberlano, tiver um pedaço de bambu com essa estrutura, né, mesmo medida de parede, mesmo Sim. diâmetro e mesma extensão, eu posso pegar esse desenho, as medidas, e mandar para você. Dizer, Roberlânio, faça um igual. E eu garanto que você não vai conseguir fazer um igual. Por quê? Porque um dos segredos na construção da flauta, dificilmente alguém vai dizer. E as pessoas, é mais fácil que você, enquanto pessoas, negando e comprometer, né, alguns construtores. Por exemplo, a flauta começa a ser construída aqui. Primeiro se constrói o bisel para tirar a chamada nota fundamental, que é quando não existe nenhum furo. A Sim. partir daí, você vai pensar no cálculo e nas distâncias dos furos, e depois que você fizer os furos, você vai pensar nos tamanhos deles. Então, parece algo simples, mas no fundo é um pouco complexo. Por exemplo, quando você tem uma flauta de PVC, aqui você fatalmente vai ter um bom resultado, principalmente quando você tiver que fazer uma flauta como essa. Aham. Só que no trabalho do bisel, você pode ter problemas, porque existem detalhes na parte interna. Se você não souber mexer, você não consegue gerar uma sonoridade limpa como essa. Vai dormir não, hein, Roberlândia? Não, é verdade, isso é interessante. Então Ah, é mais ou é, menos isso aí. que tipo de materiais que você usa? Então Você vamos já lá. apresentou alguns, né? Mas quais os materiais que você usa e Então, qual é o mais difícil de ser trabalhado? muito bem. É o seguinte, materiais que eu uso. Eu uso basicamente bambu, né?
metal, e agora, de um tempo, madeira, né? Bem menos, eu uso bem menos madeira, mas uso. E agora estou também com latão, que é o metal, e alumínio. Sim. As flautas de latão, né, são nesse estilo aqui. Sim. Que é o que a gente chama de apito irlandês, ou Irish Whistle. Esse modelo é um modelo de cabeça destacável, ela lembra um pouco a estrutura do apito da flauta doce, aquela Isso. rampinha. E aqui a gente tem um bloco também semelhante ao bloco da flauta doce, né? Esse bloco é feito de um polímero, né, especial para isso. E a estrutura da flauta toda é em latão. Por que eu optei trabalhar com latão? Porque além da sonoridade ser muito bacana, né, ele me dá a condição de fazer um instrumento totalmente hermético, sem vazamento de ar nas laterais. Poxa, não tem nenhum instrumento aqui. A sua imagem Então, melhorou. A sua imagem melhorou agora. Mostra novamente de perto aí tá. a Aqui, ó. irlandesa. Pronto. Tem um encaixe aí. Tem um encaixe, né? Que é esse bico que ele é Então, retirado. ela é desmontável. Uhum. Esse é um apito irlandês que a gente chama, o Irish Whistle, né? E essa daqui está na tonalidade de si bemol. Sim. Ela pode ser construída em qualquer tonalidade da escala cromática. Você pode fazer essa flauta até em meio tom, ou em sustenido, como dizem, Uhum. como é o caso dessa daqui, ela é em si bemol. O E essa pessoal daqui, e pode essa, dizer. e essa daqui é uma outra flauta irlandesa, um outro modelinho. Só que Aí, essa mais para cá, mão. Mais para a direita aí, pronto. esse aqui é um modelo em mi bemol. Certo. Você pode estar se perguntando, não tem nenhum modelo em dó, em ré? Tenho, só que não está aqui comigo, porque todos já foram embora, receberam destino. Mas eu sempre que tenho encomenda, eu construo, né? Então, eu vou mostrar um Uhum. pouco o som aqui, só para vocês terem uma ideia. Esse é em si bemol. O pessoal aí que está assistindo, a música do Titanic, a parte instrumental, não aquela que é cantada. Ah, Mas o instrumental ela utiliza essa flauta aí para fazer a sonoridadezinha. sim, Ah, sim, é mais ou menos isso aqui. é, exatamente. Por aí vai. E essa aqui é a super aguda. Que no E a caso, se eu ideia, quero músicas alegres, eu vou usar uma pequenininha. Se eu vou usar para músicas tristes, eu posso usar uma tonalidade mais grave, né? e se você estiver alegre, você pode tocar grave também, sem problema. Certo. É possível Ah, tocar. Só já bom, aproveitar que a gente está nas irlandesas, deixa eu só mostrar o som dessa. sim. Aí Essa daqui é depois uma você me diz qual irlandesa. é o material mais difícil de ser trabalhado. Ah, digo sim, vamos lá. Essa é uma irlandesa de madeira. Certo. Você vê que o som é É, totalmente diferente do é metal. verdade. Dá para Vamos lá. perceber. O material mais difícil de trabalhar, por incrível que pareça, é a madeira. Porque a madeira
a questão da fibrosidade da madeira, ela requer um trabalho maior, mais lento e mais, vamos dizer assim, mais sofrido, né? Porque para fazer uma flauta dessa, eu só preciso cortar os tubos, fazer os desbastes necessários, fazer a montagem. É demorado? É, mas eu corro muito menos risco do que com uma madeira dessa. Uma madeira dessa daqui, qualquer deslize eu coloco o instrumento a perder. Já essa flauta aqui, dificilmente você erra. Então, o material mais difícil de trabalhar é a madeira. Eu achava que seria o latão. Não, o latão, por incrível que pareça, ele é um metal mole de fazer corte manualmente. Pra você ter uma ideia, a única coisa que eu faço no torno nessa flauta é quando eu corto o latão e ele fica torto, eu coloco no torno e acerto as bordas. E Sim. depois dar polimento e fazer esse bloquinho. O resto é tudo na mão. Até essa rampa eu faço manualmente. É difícil de imaginar um negócio desse, só vendo mesmo, É, viu? pois é. As flautas que você produz, bom, você já falou, né? Elas não são inventadas, exceto quando tem é, encomenda, né? Alguém pede uma específica. Na verdade, as flautas que você produz, elas são modelos exatos, né? De outras flautas, de modelos de outros países, né? Como é que você faz para conseguir fazer essas flautas? Por exemplo, essas são irlandesas. Então, você tem que seguir um padrão para que tenha a sonoridade da mesma flauta que o cara lá dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra está tocando. Qual é qual é a sua estratégia ou sua técnica para seguir esse padrão? Tem um molde, tem alguma coisa assim? Então, na realidade, durante muitos anos, eu fiquei estudando por vídeo e imagem, né? Ia na internet, olhava aquele vídeo, a imagem, e fazia, por exemplo, imprimia aquela imagem e, de repente, trazia para casa e ficava olhando aquela imagem. Fazendo isso, é muito difícil você mensurar a estrutura daquilo que você quer produzir. Então, o que acontece? Diante dessa questão, o que eu me vi obrigado a fazer? Eu me vi obrigado a tentar acertar e errar. Acertando e errando. Tentativa, erro e acerto. Joguei muito material fora, como no caso da primeira flauta que eu fiz de bambu. E aí eu percebi o seguinte, eu preciso comprar alguma coisa, ainda que não seja aquilo que eu vou produzir, para eu ter como referência. E aí eu comecei a adquirir algumas flautas. As primeiras flautas irlandesas que eu adquiri foram essas que vendem no Mercado Livre, que o bocal é de plástico. Essa foi a minha primeira referência para tentar construir uma flauta. Uhum. E a partir dessas flautas, eu construí o meu primeiro protótipo, um dos primeiros protótipos, que é esse aqui. Ó. Ah, isso Que é aí você não larga nunca. Não, essa é uma flauta de bambu, né? Que eu fiz olhando, essa daqui eu não tinha nem comprado. Eu fiz olhando para uma flauta irlandesa que tem uma estrutura parecida, mas eu fiz literalmente no olhômetro. E aí o resultado me surpreendeu, porque embora seja um negócio aparentemente muito simples, ela, pra você ter uma ideia, eu não tinha experiência nenhuma na época, que ela está rachada aqui, não sei se vai aparecer. Está vendo aqui? Ela está Sim, sim. rachada aqui porque, na época, eu fui furar e fiz os furos com a furadeira e a pancada foi tão grande que rachou o bambu. Mas eu passei um pouquinho de cola e ela funciona perfeitamente, olha. Então,
partir daqui, eu percebi que eu conseguiria reproduzir em outros materiais. E aí, o que eu fiz? Eu comprei uma flauta irlandesa, 2, 3, 4 modelos diferentes, e aí, a partir disso, eu desenvolvi um, Aham. 2 modelos que eu faço, desenvolvi esse de madeira, tem um outro de bambu que não tenho aqui, e mais recentemente, eu desenvolvi esse outro modelo aqui, que é um modelo que eu pretendo colocar um preço mais acessível. Sim, É uma flauta de PVC, na verdade é uma flauta de condolete, né? sim. Com um bloco aqui de polímero, mas a sonoridade é algo que... E aqui eu fiz na janela, eu coloquei uma rampa ao invés de colocar de próprio PVC, eu coloquei de alumínio, e o resultado ficou muito bom. Olha o volume. E aí a gente vai fluindo e fazendo experimentos. Então, assim, a ideia central é você ter alguma coisa para você se inspirar. E aí você consegue construir outras coisas. Então foi mais no olhômetro, né? E na insistência. Não tinha Sim, o sim. molde, né? E Não, também, não. quem sabe não quer se dar o trabalho de ensinar, né? Não, olha, por incrível que pareça, esse grupo que a gente tem, que é um grupo de construtores, lá a gente troca muita ideia acerca disso e a gente dá muita dica, muita informação, inclusive para gente que está começando, sabe? Tem gente lá que está lá sem experiência nenhuma de construção e pergunta, poxa, eu queria construir um pífano, mas o som não funciona, eu não consigo fazer embocadura. Aí a gente manda link de canal com vídeo aula, tem um colega lá que fez um canal novo, excelente, um colega lá do Ceará também, o João, que está com um canal novo sobre aulas e dicas de pífano, e assim, está excelente. E tem outras dicas, outros canais, e a gente dá dica de construção, a gente dá... Por quê? Porque a gente entende que, Roberlane, na realidade, ninguém, eu não consigo, das flautas que eu já fiz até hoje, eu não consegui reproduzir nada do que eu comprei até agora. Absolutamente nada. Tudo que eu fiz acaba sendo diferente, porque a sua criatividade, a sua criação, ela flui a partir do momento que você decide fazer, ainda que seja olhando para algo que você deseja fazer igual, mas você acaba fazendo diferente porque a sua personalidade, a sua identidade pessoal se manifesta na sua criação, e isso é arte. É interessante. Embora ela tenha a mesma aparência, mas sempre vai ter um toque diferencial que é a sua mão, o seu jeito de fazer, né? Exato, O exatamente. luthier, ele precisa. Bom, a gente viu que não precisa ser um especialista no instrumento, mas tem que saber alguma coisa, o básico sobre o instrumento. Mas o Sim. luthier, ele precisa ser bom de ouvido, ele tem que ter um bom ouvido musical apurado para reconhecer a afinação do instrumento. Se ele tiver, melhor. O fato é que nem todos têm. Existe a questão do ouvido absoluto, né? Que é aquele camarada que nasce com o metrônomo dentro do ouvido e ele, mesmo sem conhecer as notas, ele conhece o som. Então, esse aí é um dom realmente que o camarada nasce com ele. E existe o ouvido treinado. O que é o ouvido treinado? É o cara que estuda música e ele estuda as sonoridades, ele estuda as notas, as escalas, os tons, e esse cara tem o ouvido treinado. E aí, de repente, você pode me perguntar qual desses você é, e eu digo para você que nenhum dos dois. Porque eu, na verdade, tenho problema, eu tenho uma perca de audição muito grande, eu tive problema em ambos os tímpanos, e eu tive um problema sério de pneumonia quando pequeno, e essa pneumonia eu tive que tomar muito antibiótico, me deram uma dose exagerada,
de antibiótico na época, então isso comprometeu a minha dentição e a minha audição. E aí eu tive problema de otite, de inflamatório nos ouvidos até adulto, e os meus tímpanos têm uma perda de mais de 30% da audição. Algumas pessoas me perguntam por que eu não uso aparelho auditivo, e o meu médico me disse o seguinte, ele falou, Antônio, aparelho auditivo é para ampliar o som de quem tem um problema relacionado à obstrução. O seu problema é abertura, o seu tipo não é aberto, ele é perfurado. Então você tem uma perda de audição, e essa perda só pode resolver se você tiver que fazer uma cirurgia. E de repente não vale a pena, é melhor você conviver com essa perda, porque ela não te afeta tanto a ponto de você não ouvir. Então eu faço uso, né? É claro que você acaba com o tempo ficando treinado, reconhecendo, né? Você vai compreendendo e reconhecendo as notas e os sons, mas eu faço uso do ouvido eletrônico, né? Que é o afinador cromático, e ele vai te dando ali tudo que você precisa em termos de frequência, de alcance das notas. As ferramentas de trabalho que você utiliza para fazer a flauta, quais são as ferramentas que se usa? Interessante. As ferramentas para trabalhar o metal, elas são basicamente as mesmas ferramentas que eu uso para o bambu. O que eu posso citar aqui? Eu uso ferramentas de corte manual, tipo cinzéis, facas curvadas, desbastadores, né? O que mais que eu uso? Bom, basicamente é isso. Uma outra ferramenta que eu uso bastante é uma lixadeira de fita, uma furadeira de bancada, que é um negócio acessível, e um torno mecânico que eu adquiri, porém eu preciso de um torno maior. Meu torno é um torno micro, né? Então ele só dá para fazer pequenos trabalhos como esse aqui, de desbaste, de acerto. Ele não é uma ferramenta que me atende, né, como eu gostaria. Mas no futuro aí, se Deus quiser, pretendo comprar um torno mecânico grande para poder fazer alguns trabalhos de maior alcance, né, com madeira e tal. Então, é basicamente isso. Você só fabrica as flautas ou você conserta também? Se precisar de conserto, alguém manda para você? Então, as minhas flautas, né, dificilmente tem algum problema. Mas quando ocorre algum problema que o cliente não pode solucionar, eu dou todo o suporte, e aí o cliente manda de volta para mim. Já ocorreram algumas vezes de instrumentos chegarem quebrados, né? No transporte e tal, o Porque eles não têm correio. esse cuidado. E aí já tive algumas flautas que chegaram quebradas, mas aí o cliente faz o comunicado e imediatamente eu providencio o envio de um novo instrumento. O problema no envio, transporte, né? Meio complicado. É, Mesmo a gente colocando o jornal, deixando bem protegido, mas não é, tem esse cuidado, não. eu faço uma embalagem especial com plástico bolha e tal, sempre com folga para o instrumento não correr risco, sempre coloco revestimento interno, mas de alguns anos para cá não tem acontecido, mas no início Sim. aconteceu muito. Que recado você dá para quem está querendo iniciar nessa profissão? É interessante isso aí. Recado que eu poderia deixar. Bom, a luthieria, né, o mundo da construção de instrumentos musicais é algo que é muito gratificante, né? Quando você vê alguém tocando um instrumento que foi feito por você
e principalmente quando você vê o resultado que aquele instrumento gera na vida da pessoa, de satisfação, de alegria, né, de realização. É muito bacana, é muito gratificante. Então, o conselho que eu posso deixar é insista, vá atrás dos seus sonhos, se você deseja, se você quer, seja para um hobby, seja porque você quer seguir uma carreira profissional, se especialize, estude, vá atrás, busque, pesquise, não abra mão daquilo que você deseja, do seu sonho, porque eu tenho certeza que sucesso é apenas o resultado daquilo que a gente quer e vai atrás. Então, quando você quer, você vai atrás e o sucesso é certamente garantido. Não significa que você não vai ter percalços, não significa que você não vai ter decepções, não significa que você não vai ter reprovações, porta na cara, mas insista, porque comigo foi assim. No início, ninguém me dava dica de nada. Hoje em dia eu tenho prazer de compartilhar conhecimento com algumas pessoas que estão começando e com algumas pessoas que já estão no mercado. E o que eu digo é, siga os seus instintos, e certamente você vai conseguir. Tem mais alguma flauta aí que você não mostrou? Tem, que eu não mostrei especificamente, tem, deixa eu ver aqui. Tem essa grandona aqui que eu só acho, não sei se eu mostrei ela. E tem também um saxofone aqui de bambu, que na verdade é uma flauta, né? Um tubo de Aham, bambu com uma boquilha de saxofone. sim, É um instrumento bem limitado, ele tem apenas uma oitava. É um instrumento para você improvisar, para você levar para um retiro, para um sarau, um sim. lugar onde você queira fazer um sonzinho sem muito compromisso, sem se preocupar muito com outras coisas. Então a sonoridade dele é bem legalzinha e é um instrumento que de repente você até pode reproduzir ou produzir em casa, né, desde que você tenha matéria-prima. A palheta está um pouquinho seca, mas deu para ver o som. Fica Então, realmente o som de um saxofone. então é algo relativamente simples de fazer. A boquilha é a boquilha convencional, né, do sax, Aham, uma boquilha de sax alto, uma boquilha simples, dessas da China. E você acopla aqui a gente tem um tubo de 5 oitavos de polegada de cobre, ele é acoplado aqui, colado, né, com epóxi. E aí você encaixou a boquilha, e aí você pode fazer aquela modificação da escala árabe, você pode fazer o que você quiser aqui. fica interessante. Dá para muitas criações aí a partir dessa ideia, né? Sim, sim. E essa daqui é um apito, uma flauta irlandesa, Sim. mas com um apito bem parecido com o da flauta doce, a estrutura não. Aham. Essa madeira é uma madeira chamada, conhecida como roxinho, né? Ela é uma madeira que é da parte mais superior, ela não é do miolo, né? A parte do miolo da madeira é toda dessa cor, então ela tem uma parte clara, uma parte escura, isso aqui não é pintado, é da própria madeira, né? Sim. E aqui a gente tem um bloco de madeira, como da flauta doce, Aham. e aquela rampa, né? Característica da flauta doce. E aqui um corpo de alumínio, uma escala diatônica de Ré maior.
esse é o som dela. É um som bem bonito, é bem limpo, não tem chiado e é bem cheio, né? É bem volumoso. A gente está chegando aqui no final, a live ela vai ficar salva aqui no Facebook. Depois você pode vir no meu Face e compartilhar ele no seu. Tá, Ou então ok. lá no grupo onde você participa, né? Se for, nesses grupos aí no Tá Facebook, certo. Tá certo. para que o pessoal possa assistir também e aprender um pouquinho. Beleza. Então eu quero agradecer pela oportunidade, por você ter concedido aí um pouco do seu tempo, do seu conhecimento. Tenho certeza que vai servir bastante para o pessoal que vai assistir ainda. Então, agradeço mais uma vez aí por ter aceito o convite. Para mim foi uma verdadeira aula. Tenho certeza que será também para aqueles que irão assistir. Tudo bem. Eu é que agradeço aí a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aí do trabalho. E fico muito feliz e honrado, né, pelo seu convite, que a gente possa aí fazer isso mais vezes, né, sei lá, com outros temas, fazendo outras coisas. De repente é interessante a gente, né, numa outra oportunidade, fazer mais alguma coisa desse tipo. Eu fico grato aí pelo convite e honrado aí. Espero que o pessoal curta aí. Até uma próxima. Nerildo Santana mandou os parabéns aí. Obrigado. Nerildo é um cliente e amigo, né? Então, depois Legal. você compartilhando lá no seu Face e lá nos grupos, o pessoal vai assistir. Porque Tá também certo. tem a questão do horário, né? Mas a live já fica salva. Beleza, ótimo. Nerildo, obrigado pela participação. A gente já está encerrando a live, mas ela vai estar salva. Foi uma entrevista sobre a vida de Antônio Nunes e sobre a arte dele de luthier. Então, por hoje é só. Uma boa noite para todos. Obrigado aí, Antônio, e até Eu é que mais. agradeço. Um abraço. Até mais, gente.